Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Mais uma empresa listada aqui na Bolsa, mais uma empresa que passa a ser uma opção de investimentos. Naturalmente que na hora de investir nós temos que escolher, dentre tantas opções que nós temos dentro da Bolsa, nós temos que escolher aquelas que nos passem mais segurança, aquelas que nos passem mais credibilidade, e tudo isso é visto através dos números que a empresa apresenta, né? Através dos seus números, a gente vai perceber ali como que vem sendo o comportamento, qual que é o risco envolvido na operação e qual que é a possibilidade de retorno que a gente vai ter. E aí a análise das demonstrações contábeis, elas se tornam vitais justamente para nos dar essa visualização, né, e nos passar essa segurança e aí escolher se vale a pena, se não vale a pena colocar ali no radar. E naturalmente que aqui no canal Silas Negro, quem participa, quem manda as sugestões são vocês, os nossos inscritos que participam aqui ativamente junto conosco dessa construção e dessa repartição de conhecimentos. E no caso dessa empresa, a indicação veio do Robson Santos. Oi, Robson, que prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, Robson. Também o Alex Kahn. Oi, Alex, também uma honra ter você conosco. Também lhe agradeço imensamente aí a sugestão dessa empresa. Bem como também Leonardo Lima, grande Leonardo Lima, que bom ter você conosco também, da Brazilian Design. Olha, mas é muito bom ter todos vocês conosco aqui, mandando as sugestões e construindo esse conhecimento. E também dentro desse processo de garimpagem, né, que a gente faz na Bolsa aqui, passando para vocês aí todas as opções que nós temos de investimentos dentro da Bolsa. E a sugestão lá do Robson, do Alex e do Leonardo foi o Banco Paine S.A. O Banco Paine S.A. que naturalmente não é um banco de varejo, é que a gente vai ver agências, vai ver todo o nome do Banco Paine espalhado por aí, mas para as empresas de médio e de grande porte, o Banco Paine ele tem uma presença até significativa. Mas vamos contar toda essa história. E o Banco Paine, a história dele começa lá em 1939, quando a família Pinheiro, né, uma família tradicional de banqueiros, cria o Banco Central do Nordeste, né? E aí, com o Banco Central do Nordeste, foi se desenvolvendo, daí, naturalmente, aparece ali a figura do Norberto Nogueira Pinheiro, né? Que o Norberto Nogueira Pinheiro, também vindo dessa família de banqueiros, no ano de 1975 ele assume o controle do Banco BMC, né? Então, aí o Banco BMC naquela época ela vinha também numa crescente, só que chega no ano de 1997 ele acaba vendendo a sua participação do Banco BMC para o seu irmão, para o Jaime Pinheiro, né? E aí o Banco BMC passou a pertencer ao Jaime Pinheiro, que na sequência, no ano de 2007, acabou vendendo o BMC também para o Bradesco, né? E aí, consequentemente, o BMC passou a ser parte do Bradesco. Mas, enfim, com a venda do BMC para o seu irmão, o que o Norberto faz? Aí ele monta um outro banco, que daí é o Banco Paine. E o Banco Paine é um banco voltado mais para o corporativo, mas para atendimento na época de grandes clientes, né, fazendo as chamadas operações estruturadas, trabalhando também com derivativos, câmbio e crédito para grandes empresas. E agora, mais recentemente, passou a atuar no segmento de empresas com faturamento abaixo de 500 milhões de reais por ano. No ano de 2007, aí o Banco Paine se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, tem suas ações negociadas na Bolsa. Porém, quais ações? Apenas as preferenciais. Todas as ações ordinárias continuam sob o comando ou sob o controle, né, do Norberto Nogueira Pinheiro. Então, hoje o Banco Paine ele só tem suas ações preferenciais negociadas na Bolsa e ainda com free float de aproximadamente 33%, né? Então, apenas as preferenciais, por isso que a gente vai destacar aqui apenas o Paine 4, né? Que é o ticker da ação preferencial. Já no ano de 2018, até com toda a questão da digitalização do setor bancário, o Banco Paine também passou a trabalhar de forma digital, também lançando as suas operações através de aplicativos, né? E aí, naturalmente, o Banco Paine hoje atua mais na região sudeste e na região sul e atua também no estado de Goiás, mas sempre trabalhando com empresas de médio e de grande porte. Mas para que a gente possa saber como que está a situação do Banco Paine,
Trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora o balanço do primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos entender como que está a situação econômica e financeira do país. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Paine S.A., referência a 2019, 2020, 2021 e agora ao primeiro semestre também de 2022. As informações mais recentes apresentadas pela companhia no último dia 30 de junho de 2022. E vamos ver através dos números o que é o Banco Paine. É um banco que tem dentro do seu patrimônio, né, um ativo total de 10 bilhões de reais. Né? Então é tudo aquilo que tem dentro do banco. Naturalmente que a característica de um banco não é ter máquinas, equipamentos, grandes estruturas, né, e muito menos estoque também. Então o que o banco tem de principal dentro do seu patrimônio? Ele tem os chamados ativos financeiros. Né? E o que são esses ativos financeiros aqui? São justamente os recursos que ele toma de alguns clientes, né, de clientes, e repassa para outros clientes. Né? Então, consequentemente, a parte principal do ativo vai se concentrar aqui nesse ativo circulante, que é o chamado capital de giro, que fecha com 9 bilhões 959 milhões, 99,6% então do que o banco tem de ativo está no ativo circulante. E desse valor aqui, ele fechou com 85 milhões de reais em dinheiro, né, que é o dinheiro que ainda não está posto para uma movimentação, e os ativos financeiros fechando em 7 bilhões 859 milhões de reais. Indo para 2020, o banco aumenta o seu tamanho, vai para 13 bilhões 449 milhões, e o capital de giro aumenta aqui para 13.415, 99,7%. Então, todos os bancos que a gente analisa, nós vamos observar que justamente esse capital de giro aqui, ele é a parte mais significativa, sendo quase a totalidade do ativo do banco. E desse valor aqui, 155 milhões era dinheiro que o banco tinha em caixa e 11 bilhões 338 milhões de reais eram os ativos financeiros, os recursos que estão circulando aí com os seus clientes. Já para 2021, o banco aumenta mais o seu tamanho, 15 bilhões e 45 milhões de reais, e aqui 15 bilhões e 20 de capital de giro, 99,8%. 222 milhões de reais em dinheiro e 12 bilhões 898 milhões em ativos financeiros. E agora em junho vai para 14 bilhões, um recuo aqui, uma pequena diminuição em relação a 2021, 14 bilhões 383 milhões, e o capital de giro também recua para 14.360, mantendo os 99,8%. 163 milhões era o que o banco tinha de dinheiro e 12 bilhões 237 milhões os chamados ativos financeiros. Tá? Então agora vamos olhar a parte de endividamento. E naturalmente que dentro do endividamento do banco, como a gente já analisou outros bancos e já explicamos aqui também, né? Então no banco sempre ele vai ter também um endividamento alto, né? Então aqui 9 bilhões 119 milhões de dívida, 91,2%. E por que o banco tem essa dívida tão alta? Por que é natural do banco? Porque quando você faz uma aplicação ou quando você deposita no banco, você passa a ser um passivo financeiro para o banco, já que o banco tem a obrigação de devolver o dinheiro para o seu cliente quando o cliente assim o desejar. Então, todo o dinheiro que entra no banco, ele entra como se fosse uma dívida para o banco, que o banco tem para com terceiros. Então, está aqui o passivo financeiro, 9 bilhões e 45. Então, dos 9 bilhões e 119 milhões de dívida, 9 bilhões e 45 são os passivos financeiros. A dívida total fecha com 91,2%. Quando o banco pega esse dinheiro dos seus clientes, o que ele faz? Ele pega e empresta para outros clientes, né? E ganha na intermediação financeira. No ano de 2020, o endividamento total pula para 12 bilhões e 625 milhões e o passivo financeiro 12.516. Então é o dinheiro que entra, que vai para o caixa, sai do caixa e vira ativo financeiro. Já no ano de 2021, 14 bilhões 242 milhões de dívida, 94,7%, sendo que também quase que a totalidade passivos financeiros. E agora em junho, 13 bilhões 507 milhões de dívida, 93,9%, e sendo que 13.465 são passivos financeiros. Então, por isso que eu digo, esse endividamento aqui, ele não é preocupante, desde que esse endividamento ele venha para o caixa, do caixa vire ativo financeiro, e do ativo financeiro ele gere a receita financeira, que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Então, agora vamos olhar a DRE,
como que o banco vem trabalhando, como que ele vem gerando receita com esses passivos financeiros, tá? Então começa aqui 2019 com uma receita de intermediação financeira de 893 milhões de reais. Em 2020, aumenta para 1 bilhão 209 milhões de reais. Em 2021, 1 bilhão 525 milhões de reais. E agora, nos 6 primeiros meses do ano, 706 milhões de reais. Então, são as receitas que o banco gerou através da movimentação financeira que ele proporciona. Só que mais importante do que a receita é o que o banco ganha. E aí que é o problema do Banco Paine. No ano de 2019, fechou com prejuízo de 115 milhões de reais. Só não fechou com prejuízo maior, por quê? Porque lançou aqui crédito de impostos, porque o resultado antes dos impostos era de 275 milhões negativo. Já para 2020, aí também era 92 milhões de reais de prejuízo antes do crédito de imposto. Então fecha aqui com 21 milhões de reais de prejuízo também em 2020. E agora em 2021, aí o banco passa a ter um lucro pequeno, 2 milhões 460. E nos 6 primeiros meses do ano apresenta um lucro de 14 milhões 113 mil reais. Então o banco ele vem de prejuízo aqui de 2019 e 2020 e reverte, para de ter prejuízo, né? E começa aqui, né, já a projetar um crescimento no seu lucro daqui para frente. Outro detalhe que eu quero só destacar desse balanço é que assim, eu extraio essas informações do site da CVM. E muitas vezes nós também utilizamos o site do próprio banco, né? No caso das empresas que a gente analisa. E aí o que foi observado? Uma distorção entre os números que estão lá no site da CVM, que é os que eu utilizei aqui, para os números que são apresentados no site do Banco Paine, né? Então eu vou aqui pelos números do site da CVM. Então, para deixar claro que quando você pegar o balanço lá no Banco Paine, você vai ver que tem uma diferença com os valores que eu estou apresentando. Mas se você for no site da CVM, são esses valores aqui extraídos do site da CVM que eu estou apresentando para vocês. Claro que do banco, praticamente a gente não trabalha aqui com os índices de liquidez, porque a liquidez, o que ocorre? É a capacidade de pagamento. Então, quer dizer, o banco ele tem que ter dinheiro, né, para devolver para os seus clientes, caso assim o queira. Mas, naturalmente, que o banco ele tem aquela situação, que se todo mundo correr no banco para buscar seu dinheiro, o banco não vai ter esse dinheiro. Até por quê? Porque o dinheiro está todo emprestado para outros clientes também, né? O endividamento, né, como é mostrado aqui, no caso dos bancos, geralmente é um endividamento extremamente alto, porque devido àquilo que a gente explicou há pouco dos passivos financeiros. E a margem que o banco opera, então tá aqui, ó, são negativos aqui nesses 2 primeiros exercícios, e agora que começa a ter uma margem positiva. Mas o que eu trago para vocês são os demais indicadores relacionados às ações, né? Então, nesse quadro aqui, trago para vocês quanto que vale uma ação do Banco Paine. R$ 4,53, pegando o patrimônio, distribuindo entre os acionistas, caberia a cada acionista R$ 4,53 para cada ação. Porém, uma ação do Banco Paine estava sendo comercializada no último dia 12 de agosto, quando da gravação desse vídeo, a R$ 1,20. Então, a ação estava sendo vendida por um valor bem mais baixo do que seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,26. Isso quer dizer o quê? As ações do Banco Paine estão sendo vendidas com deságio de 74%. Também quero destacar aqui que a questão do valor patrimonial, alguns questionamentos, mas como é que eu interpreto esses números, né? O valor patrimonial é quanto vale uma ação, né? E aí, naturalmente, você tem o valor de mercado, quanto que está sendo pago nessa ação. Quanto maior for o valor patrimonial, o valor de mercado em relação ao valor patrimonial, maior é o ágio, né, que está tendo naquela ação. Então, uma ação ela começa a ficar cara quando o ágio existente dentro dela é muito alto. E o ágio é medido nesse PVP. Então, como o PVP, preço por valor patrimonial, fechou em 0,26, quer dizer, as ações estão sendo vendidas com deságio. As ações estão muito baratas perto do seu valor patrimonial. Lucro por ação, 6 centavos apenas, né, que foi com base no ano de 2021, apenas 6 centavos de lucro por ação. O que dá uma rentabilidade ali de aproximadamente 5%, até por quê? Porque o valor de mercado da ação é R$ 1,20. Quanto maior for o lucro por ação, melhor. Quanto maior for a rentabilidade da ação, melhor. Dividendos por ação, não tem histórico de dividendos por ação, até em função dos prejuízos que o banco vinha tendo, e a relação preço/lucro fecha em 21,52. Isso quer dizer o quê?
Ao comprar ações do Banco Paine, os acionistas irão levar 21 anos para ter o retorno dos seus investimentos. Esse indicador também, quanto maior, pior, né? Ele mostra que a ação está extremamente cara e quanto menor, melhor, mostra que a ação está mais barata, né? E fechando ali também, eu destaco que no banco tem um outro índice que também mede ali a segurança do banco, que é o índice da Basileia, que ali até a gente menciona que ele trabalha com índice, né, tem o seu índice avaliado da Basileia em torno de 10,50. Aproveitando também, já que estamos falando aqui do Banco Paine, eu trago para vocês aqui o comportamento das ações do Banco Paine ao longo desses últimos 5 anos. Como que as ações, o valor das ações vem se comportando ao longo desse período. Como eu havia mencionado anteriormente, trago apenas o Paine 4, só a ação preferencial. Por quê? Porque é essa que está em circulação. Começando lá no ano de 2017, as ações do Banco Paine estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 3,30. E aí durante 2017, 2018, ela veio trafegando entre 3 e 3,30. Entrando ali já na metade de 2018, as ações caem, daí passam a trabalhar na faixa dos R$ 2,00, R$ 2,50. Aí tem ali uma ameaça de subida, onde ela chega a bater R$ 4,00, cai, volta ali para a faixa dos R$ 4,00. Aí entra a pandemia, e quando entra a pandemia ela despenca, daí ela cai para 1,60. Só que daí na sequência ela já se recupera e volta a trafegar na faixa dos 2, dos R$ 3,00. Só que daí engata ali uma sequência de quedas que você vai vendo ali no final do gráfico, na metade de 2021 para 2022, vem numa sequência de queda quando ela chegou a bater até abaixo de R$ 1,00, chegou a bater 99 centavos agora em julho. E agora ela vem ali num processo de recuperação lento e gradual ali, sendo cotada agora nesse último dia 12 de agosto, quando da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 1,20. Então tá aqui, quando que a ação do Banco Paine esteve mais alta, quando que a ação do Banco Paine esteve mais baixa e como que o valor das ações do Banco Paine vem se comportando ao longo desse período. Tá então, mais uma empresa analisada, o Banco Paine. Agora você também já conhece o Banco Paine S.A., né? E já sabe um pouco da sua história, o que o Banco Paine faz e também já sabe da sua situação econômica e financeira. O importante sempre é que quando a gente vai comprar a ação de alguma empresa, em primeiro lugar, nós temos que saber, mas qual empresa é essa, o que ela faz, da onde ela vem, para onde ela, da onde ela vem, para onde ela vai e quem é que está por trás, né, dessa empresa. Então, o importante é a gente ter um conjunto de informações, já que comprar ações é praticamente entrar de sócio de uma empresa. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando, mas principalmente saber como que está a situação econômica e financeira dessa empresa na qual nós estamos nos associando. E naturalmente que toda a questão também da análise, que a gente sempre destaca, que é a importância da análise das demonstrações para conhecer, é uma ferramenta, né, que você também pode aprender. Tanto é que no dia 16 de setembro estaremos realizando o nosso curso de análise de balanço voltados para investimento, onde vamos mostrar para vocês da onde que nós buscamos essas informações, como que interpretamos essas informações todas, para saber se uma empresa é boa ou não, se a empresa vem num desempenho satisfatório ou não. Então, todas essas informações, como que a gente produz essas informações, você é nosso convidado, é nossa convidada a vir participar no dia 16 de setembro. O curso é apenas 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, online, né? A gente vai estar aqui junto com vocês, através da plataforma Google Meet. E aí você pode buscar informações e até fazer a sua inscrição nesse WhatsApp. Manda um WhatsApp para a gente aqui, a gente passa aí todas as informações, como que você faz para participar desse curso junto conosco. E o preço, apenas R$ 25,00. Apenas R$ 25,00 para a gente ficar aqui 3 horas juntos aqui, trocando informações, construindo conhecimentos e principalmente repartindo conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.